Olá, bom dia. Hoje, 23 de dezembro de 2024, 9 horas e 45 minutos. No dia 23 de dezembro, véspera de Natal. Estamos chegando ao final do ano, segunda-feira. Esse é o canal Full X. Se você está acompanhando o canal, se inscreva, faça seu comentário, deixe sua pergunta, seu comentário, sua pergunta. Indique o canal para amigos, deixe o seu joinha. Estou aqui na tela do mini índice, código WING25, tempo gráfico de 15 minutos. Acabei de abrir a janela, né? Então estou vendo aqui o preço já andou aqui para baixo, veio no fundo do dia anterior. Então o preço já fez 3 candles, está indo fazer o quarto. Quando chegou no fundo do dia anterior, na região de fundo, ele começa a apresentar uma reação para cima, uma rejeição da perda do fundo. Para ficar aqui claro, perda do fundo. O mercado no dia anterior, ele abriu testando aqui a região, ficou no fundo, segurou, fez pivô, segurou, subiu fazendo pivô, chegou num topo, segurou e terminou o dia testando esse topo aqui nessa região. Hoje ele abriu perdendo um fundo parcial, que foi esse fundo aqui. A perda desse fundo parcial era uma venda. Para quem não vendeu neste candle, poderia ter vendido aqui nesse trecho, nesse ponto, com a expectativa de vir nessa região de fundo, sendo que tem uma região de fundo parcial aqui, que é onde o preço justamente está segurando, que é um fundo parcial. A expectativa é que ele venha aqui nessa região de fundo, e a perda desse fundo do dia anterior leva o preço a um range mais abaixo, no 121.135, que é o alvo do quadrante. 121.135. O mercado agora, ele parece que abriu com bastante força, fez 3 candles aí fortes. O último candle ele deixou pavio, deixando rejeição da parte do fundo. E agora está tentando fazer um pullback do movimento. Esse pullback pode gerar uma perda do fundo aqui dos 122.527, que é o fundo do dia anterior. Olhando o tempo gráfico de 9 minutos, ele já fez aqui um harami dentro desse candle, o que indica que possibilidade dele subir, voltar a tentar testar topo do dia. No caso da perda aqui do fundo desse candle verde é uma venda. A perda do 122 mil aqui, 635 é uma venda. 122.635 é uma venda. E para cima, se ele for a continuidade até o topo, pelo menos até o topo do dia, que é o topo do dia está no 123.454. Então ele está testando essa região aqui de fundo, que pelo tempo gráfico de 9 minutos dá para ver esse fundo parcial. Ele está fazendo esse teste. O alvo é esse fundo mais abaixo. E a partir daí, se ele romper, ele tem alvo bastante alvo para baixo. Aqui eu alterei um pouco as minhas ordens oco.
tirei a ordem de 300 pontos e coloquei aqui uma ordem de índice de 200. Fiz algumas mudanças na minha estratégia de ordem de Zoco. Então, aqui uma venda seria uma venda posicionada aqui, ó, na perda desse candle verde, na perda do pavio, uma venda de um contrato, stop de 300 pontos, ganho para 205 pontos. Na verdade eu quero 200, porém eu boto 205, os 5 pontos é para cobrir taxa da bolsa. Então ficaria 205 pontos, uma venda aqui. Só que eu não vou deixar essa venda na tela porque o preço pode movimentar, vir no fundo rapidamente e voltar. Então ele tem esse movimento, ele pode fazer isso, isso e isso, indo para cima e pegar a minha ordem aqui e me estopar mais acima. Então eu vou aguardar o preço definir. Quando ele estiver mostrando o candle com estabilidade de força para baixo, aí sim eu faço a venda. O meu stop, meu alvo aqui, se eu vender nos 200 com a ordem de 200, ele me dá justamente em cima do suporte aqui, os 200 pontos, tranquilamente. Olhando aqui, eu alterei também aqui no meu time frame algumas coisas. Antes eu tinha um tempo gráfico de 15 minutos, de 9 minutos, de 5 minutos e de 2 minutos. O curioso é que eu não estava conseguindo alterar, eu queria colocar 6 minutos e 3 minutos e não estava conseguindo alterar aqui nessa conta da BTG Pactual. No Profit eu não estava conseguindo alterar e agora no final de semana eu fiquei insistindo em conseguir alterar. Não sei por que, qual é a falha que estava acontecendo aqui, mas não estava conseguindo alterar. Eu mexia, colocava o tempo gráfico e ele não firmava o tempo gráfico. Então aqui 9 minutos, 6 minutos. Então agora tem um tempo gráfico de 6 minutos em vez de 5. Acho que fica mais condizente com os tempos gráficos de 15 e de 9. E proporcionalmente aqui eu tenho um tempo gráfico de 3 minutos, que é um tempo gráfico que eu uso mais para ajustar o meu stop, fazer um scalp, fazer uma entrada com um stop mais curto. Então ele, nos 3 minutos é possível ver que ele fez aqui, ó, Harami, que é esse candle aqui verde. Parou aqui já 4 candles e agora está fazendo outro candle verde. Que nos 3 minutos a tomada desse topo aqui, desse pavio, desse candle verde é uma entrada na compra contra a tendência, porque a tendência que se apresentou no dia é uma tendência de baixa. Então aqui, olhando para o mercado, para quem começou a operar na abertura, pode-se ver esse candle aqui, spinning top, tentando perder essa região de fundo do dia anterior, fundo parcial. Ele faz um outro candle verde, em segundo faz um outro candle laranja de perda, e aí ele perde justamente nesse candle aqui. Esse candle aqui é um candle de gatilho do rompimento. Então, no fechamento desse candle eu teria uma entrada aqui. Essa entrada aqui geraria 660 pontos, 664 pontos. Aqui eu vou entrar. Aqui, ó, entrei com a compra. O candle fechou aqui nos 3 minutos. Então ele rompeu essa região aqui. Eu entrei com um contrato, 205 pontos de alvo. O stop está quase que perfeito, porque o stop tem que estar aqui embaixo, aqui fora desse pavio. Ficou um pouquinho dentro do pavio, mas tá bom, nessa região tá razoável. Então, voltando à explicação, eu teria uma venda nesse ponto, nos 3 minutos. No alvo de 200 pontos
já pegaria rapidinho. No alvo de 500 também pegaria. Eu tenho uma ordem de oco de 500 pontos também. Aqui eu entrei com um contrato na compra, né? Contra a tendência, conta real. Tá aqui. Se eu colocar aqui na conta simulada, não vai aparecer nada, porque eu não estou na conta simulada. Se eu colocar na conta buy and hold também, não tem nada. E é na conta day trade. Tá aqui o valor. Então, a expectativa, eu vou obedecer a ordem oco. Começar a obedecer, eu tenho muito mexido nas minhas ordens oco. O preço tem ido dar o valor da ordem oco e por eu ter mexido na ordem oco estendido, acaba que eu não consigo pegar o que era para pegar dentro da ordem oco. O alvo do preço desse movimento é vir aqui testar o topo do dia, essa faixa aqui, ó. O alvo é esse. No caso dele seguir acima aqui, o alvo é ele vir testar o topo do dia. Lembrando que eu estou operando nesse momento contra a tendência. A tendência se mostrou aqui, né, no dia anterior ele estava uma tendência de alta, parou aqui em cima, abriu rompendo, então rompeu essa linha, fez pivô aqui consolidado e veio para baixo e agora parou aqui, consolidou e está indo para cima. Então ele está fazendo um pullback, eu estou contra a tendência, seguindo para o back, contra a tendência do dia. 3 minutos, olhando 6 minutos, fez 3 candles para cima. Olhando os 9 minutos, tá aqui. E olhando os 15 minutos, todos indicam que aqui será um. Nos 15 minutos ainda não terminou o candle, então ele não terminou o engolfo desse candle. Mas nos 9 minutos ele já tem um engolfo. E ele precisa confirmar no tempo gráfico maior, que é os 15 minutos. 6 minutos já tem um engolfo também. E no 3 minutos também já tem um engolfo. Só faltam os 15 minutos confirmar o engolfo. Faltam 3 minutos, 2 minutos e 30 para fechar o candle. No caso desse candle vir para baixo, aqui nesse caso dos 15 minutos eu poderia até vir aqui com o meu stop de 300 pontos e colocar aqui o stop no fundo do candle verde. Porque no caso do preço não confirmar esse engolfo, ele virar para baixo, ele virar para o fundo. Então não há necessidade de um stop de 305, 300 pontos aqui. Um stop de 200 pontos aqui já faria jus ao trade, porque o preço não pode mais virar aqui nos 15 minutos. Ele tem que continuar acima, continuar indo para cima. Se ele vira para baixo aqui, é sinal de que falhou o movimento e o preço virar para baixo. Então aqui poderia deixar em 200 pontos. Eu estou pensando nisso. O problema aqui só. O problema de deixar em 200 pontos é só por conta dessas ordens, esse volume de ordens aqui. Tem aqui um volume de ordem de compra e tem um volume de ordem de venda. E isso pode estar provocando um movimento do preço, chacoalhamento do preço para baixo. E eu deixando muito junto aqui, pode acontecer nesse movimento ele chacoalhar um pouco para baixo, gerar o candle, pegar o meu stop e voltar de novo a estender para cima. Então esse que é o grande problema. Porque os outros tempos gráficos estão me dizendo que o preço vai continuar um pouco mais para cima. Os 9 minutos está me dizendo que ele vai continuar um pouco mais para cima, apesar desse candle agora formado. Os 6 minutos também indica isso. E os 3 minutos também indica isso. Então, seria mais ou menos deixar o meu stop aqui nos 3 minutos. E aí uma chacoalhada pequena que o preço der para baixo para
para vir, ele acaba me estopando. Então, eu vou acompanhar obedecendo a ordem oco ainda, vou obedecer acho que os 300 pontos. Então, o alvo é 300 pontos de loss e 200 pontos de ganho. Isso dá 300 pontos vezes 0,20, R$ 60 de stop, e 205 pontos vezes 0,20, R$ 41 para ganho. Dá 0,68% aí, o percentual dá menos de 1 para 1, abaixo de 1 para 1, mas é um trade que com 200 pontos é muito mais rápido o preço andar e eu consigo fazer mais de uma operação com 200 pontos, ao contrário da de 300 que eu tenho que fazer uma, aguardar uma nova formação que tem espaço para 300 pontos para poder fazer. Na de 200 pontos, muitas vezes uma mexida de um candle ele dá os 200 pontos, um candle e meio ele dá os 200 pontos. Então essa é a vantagem de colocar em 200 pontos, aumentar a assertividade e o volume de trades a compensar. Então estou aqui aguardando, o preço parou nessa região, olhando para os 15 minutos. Ele está parado, mas ele fechou um candle de engolfo, né, nos 15 minutos. Apesar de ter deixado pavio para cima, esse candle aqui é um candle de engolfo. Por ele estar andando na contramão, né, do movimento, que é um movimento de tendência de baixo. Ele está andando na contramão, está andando no, no pullback do movimento. Expande e retrai, ele está andando na retração do movimento, retraindo. Ele possivelmente é mais lento nesse aspecto, então a gente exige paciência. Deixa eu pegar aqui a retração de Fibonacci de topo para fundo. Então, o alvo seria justamente o topo do dia, a abertura, 61,8 a 50% do movimento, que seria essa zona aqui, justamente o topo do dia. E eu estou na metade desse caminho, eu estou justamente no meio desse caminho aí, com 200 pontos para ganho. E esse é o objetivo, pegar um alvo mais curto, mas com uma possibilidade de pegar mais rápido. Então aqui, ó, essa região é de 50 a 61,8%. Cinquenta vírgula 61,8% aqui, que é essa região. Que é o topo do dia que o mercado fez. O preço já está bem próximo disso aí, tá dando quase 100 pontos.
Bem, acabou de pegar a ordem. Deu 39,45 reais por conta das taxas que eu coloco. Então eu coloco as taxas um pouco acima do valor que seria na nota, para poder ter um valor bem realista aí, bem próximo do que é a expectativa para a nota de corretagem. Então pegou o trade, ele está indo para o topo, essa região topo do dia, que é o fundo perdido, que ele passou direto e não testou, então agora ele está voltando para fazer esse teste. Isso não quer dizer que o mercado vai passar a ser a de alta. Ele pode simplesmente chegar aqui dentro dessa região, que é a zona de 50, 61,8, e voltar a cair. Mas também não impede ele subir, né? Isso depende da mudança do mercado. Então peguei 205 pontos, um contrato. Agora eu vou olhar o Tativo, vou olhar aqui o dólar. O dólar nos 15 minutos, ele chegou já no alvo, que é um alvo do quadrante. Então ele está dentro de um quadrante, ele já chegou no alvo. Abriu já rompendo a região do topo do dia anterior. Rompeu aqui. Ele abriu, veio um pouco para baixo para testar e subiu, fechou aqui. Então tinha uma compra aqui com o alvo aqui, ele já deu o alvo. Então aqui a compra aqui, um alvo de 23 pontos e meio. Ele deu até mais do que 23 pontos e meio. Então quando ele chega no alvo, ele tende a dar um recuo, porque o alvo é uma resistência também. Está relacionado com esse topo do dia anterior, os dias anteriores aqui, topo parcial. Ele passando desse ponto, ele tem um novo alvo de 6,20. Então ele tem um alvo de 6.209,95, 6,20. Ele aqui no alvo ele foi a 6,15, 6.157,58. Aqui para o dólar, nos 15 minutos a perda desse pavio aqui é uma venda com alvo nesse topo do dia anterior. Então, que venda um alvo no 6.105,64, 6,10. Então, a perda aqui do 6.141,95, 6.141,95, 6,14 é uma venda. Aqui eu tenho no dólar uma ordem oco de 10 pontos aqui que eu pretendo usar mais. Tenho onda de 20, de 10, eu vou passar a usar mais o de 10. Tava usando muito de 20 e tava deixando dinheiro na mesa, porque o preço dava 8, dava 10, dava 11, dava 15 e eu acabava deixando parte do valor na mesa. Então eu vou cortar isso para 10, de 10 e de 5 pontos. Só que o de 5 pontos aqui eu tenho que usar um tempo gráfico menor, porque o stop é de 8. E minha ordem oco de 10 pontos. O stop é de 14. E de 20 pontos também o stop é de 14. Então fica um stop mais razoável. Aqui eu vou ter de qualquer forma alterar o tempo gráfico aqui de 15 para 9 ou 6 minutos, porque vou precisar ver o movimento um pouco antes dos 15 minutos para poder fazer a entrada. Veja que ele chegou, o preço chegou na região de topo, né? Abriu aqui, fez um doji, subiu. Essa subida, esse fechamento era a entrada aqui, com alvo no topo lá, entrada nos 9 minutos. E aí ele chegou no topo, ele fez um candle de baixa, subiu, tocou na região e agora tem feito um candle de baixa.
o engolfo desse movimento aqui, que é justamente o fundo daquele pavio dos 15 minutos, é uma entrada de venda. Alvo inicial aqui, no fundo do dia, e posteriormente, alvo no fundo do dia anterior, que é essa região aqui para baixo. Aqui o detalhe é esperar o movimento acontecer. É que é o tempo de 9 minutos. Faltam 1 minuto e 10 para o candle fechar. Isso aqui você não pode dizer que é totalmente um movimento de queda, porque ele já fez 1, 2, 3. Está indo para o quarto movimento dentro da mesma região. Isso pode consolidar, fazer na verdade uma consolidação no topo. Não um movimento de queda, mas uma consolidação. Então tem que ficar esperto contra isso. Ele está aqui, ele tem que perder esse fundo para poder caracterizar uma venda. Caso contrário, aqui é só trade de ultra scalp para esse movimento. No caso desse candle virar para cima, ganhar essa região de pavio aqui do candle verde, é uma compra. Simplesmente uma compra. Com alvo lá no 6,20. Né? Se ele virar para cima aqui, é uma compra. Os 15 minutos com alvo lá no 6,20. Essa compra seria, eu faria justamente com a ordem oco de 10 pontos. Daria para fazer duas vezes aqui, ó. Uma vez ele daria alvo, esperaria mais um pouco, e aí pegaria mais um pouco. Pegaria mais duas. Uma vez dá para fazer duas vezes, em vez de uma só de 20. O preço está começando a ganhar força para baixo, mas faltam 2 minutos e 31 segundos agora. Ele tem que confirmar a perda. No Bitcoin começou a vir para baixo. Bitcoin futuro tem um fundo do dia anterior, tem esse topo do dia anterior, né? Essa região de topo. Ele parou justamente nessa região de topo, tá fazendo um candle forte de engolfo. O fundo do dia tá aqui, que é a abertura. Então uma venda nessa região aqui de fundo do dia me daria um alvo aqui nesse fundo parcial. Seria um alvo aqui de 6.000 pontos, 6.000 pontos. Posteriormente a isso aqui, ele me daria outro alvo, que é o fundo do dia anterior. Que seria um alvo de em torno de 26.000 pontos. Aqui na ordem do Bitcoin eu tenho uma ordem oco de... Estou tentado aqui a vender esse Bitcoin de 4.000 pontos e meio, ou seja, R$ 450, para um alvo de 5.000 pontos. Vou botar no tempo gráfico menor. Vou usar uma ordem oco de vou usar uma ordem oco do usei uma ordem oco do índice, que o stop fica a 1.200 pontos, quer dizer, um stop de R$ 120. Essa ordem aqui vai para os meus 5.000 pontos. Que é esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui do dia anterior, fundo parcial.
olhando para um tempo gráfico maior de 15, ele fechou, ó. Então 9 tá aqui, 6 tá aqui ainda fechando o candle. Então ele tá formando o candle aí nos 6 minutos. E de 3 minutos tá aqui. Então ele engolfou, deu uma parada aqui, os 3 minutos, engolfou com esse candle de 3. Então aqui no Bitcoin é melhor operar nos 3 minutos para fazer a ordem mais ajustada. Ideal aqui eu vou ter que tirar esse stop daqui e botar aqui em cima desse candle para não ficar dentro do candle. R$ 138 de stop. Aumentei R$ 18 o stop só para ele não ficar dentro desse candle amarelo por conta do movimento do preço. Canal Full LNX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. Aqui agora é um trade no Bitcoin futuro. Cheguei a uma opção aqui de entrada, então não pode ter muito medo de fazer, tem que fazer se acha que vai para o lugar certo. Tem o tempo que você leva pensando se vai fazer ou não vai fazer, você perde o time, perde a oportunidade. Então, viu a oportunidade, tem que fazer. Se ficar pensando demais, você depois fica arrependido. Pô, deveria ter feito. Demorei demais para entrar e às vezes você entra até errado. No caso aqui eu vi o movimento por uns 15 minutos. A abertura do dia tá nessa zona aqui, né? Neste fundo, que é o mínimo a ser testado hoje. No caso desse movimento para baixo. E posteriormente esse fundo tem um fundo do dia anterior, que é essa região aqui. O movimento do Bitcoin é assim mesmo, ele fica expandindo e retraindo o candle. Então por isso na hora que você fizer uma venda ou uma compra, você não pode deixar o stop dentro do candle, que ele retrai muito. Canal Full LNX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. Essa região de fundo aqui, ó, de abertura é quase que um imã para o preço quando ele chega próximo. E depois que ele quebrar isso aqui, ele tem espaço para vir para o fundo do dia anterior, que é essa região aqui. A minha saída está um pouco antes desse fundo.
Bem, aqui o preço parou, né? Nos 60 minutos ele está tentando engolfar um candle de 60 minutos. Está no fundo do candle de 60 minutos. Então ele está forçando para perder esse fundo. Por isso que o preço parou nessa região. Aqui nos 60 minutos ele está no fundo. Aqui nos 15 minutos a mesma coisa. Ele vai agora fechar os 15 minutos. Então é agora que ele vai tentar forçar realmente para ver se ele anda. A perda dessa região vai fazer com que ele ande um pouco mais rápido para baixo. Esse é o canal Full X. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Aqui é um trade de venda no Bit Futuro, 3 minutos. Estou com o código aqui no Bit Futuro, mas é o BitZ24, que é o Bit Futuro de dezembro. Tá aqui na Cross Order. Vendido em um contrato do Bitcoin futuro. Futuro de Bitcoin. Meu take profit está nos 5.180 pontos. Ou seja, no ponto de 584.460. 5.180 pontos é R$ 518. O stop já veio pro o stop automático, que eu usei uma ordem oco do índice, que quando dá 200 pontos ele vem pro stop de 30 pontos. Como 30 pontos é sempre multiplicado por 2 no Bitcoin futuro, dá 60, e o 60 vezes 2 dá 120. Essa é mais ou menos é quadruplicado o valor do Bitcoin, na verdade. É mais pesado do que o dólar e muito mais pesado do que o índice. Então o preço já chegou no fundo do dia.
Então o preço chegou bem perto aqui do meu alvo. Ele reduziu um pouco agora, fazendo um pullback. Tá indo em 5.000 pontos. Eu vou deixar aqui o stop aqui em 270, que é mais ou menos a metade. Eu vou estender um pouco mais aqui para 6.000 pontos e 100. Porque ele voltando, ele acaba esticando um pouco mais. Soltei o stop do pavio do candle.
Bem, deu R$ 297, tava dando 400 e pouco. Ele começou a voltar agora. Chegou perto do fundo aqui, ele resistiu. O dólar tá ameaçando passar para cima. Isso também altera o movimento do Bitcoin. Aqui nos 15 minutos o dólar tá ameaçando ir para cima. Então já operei índice, já operei dólar. O índice tentou ir para cima aqui, ó. Veja que ele foi no meu alvo aqui, engolfou para baixo, resistiu aqui nesse fundo, tentou ir para cima, não conseguiu, virou para baixo, agora está tentando ir para cima de novo, mas está preso dentro dessa região aqui. Então ele chegou aqui perto dos 50% do Fibonacci, veio para baixo. A perda desse fundo aqui, ele vem testar o fundo e a perda do fundo leva um alvo lá para baixo, 121.135. Já o dólar apresentando possível alta, eu já bati a compra aqui no dólar, 10 pontos de alvo. Começou a movimentar para tomar o topo desse candle e eu bati a compra. O stop está no fundo desse candle. Dólar apresentando força para cima, então alvo de 10 pontos. Esse é o canal Full LNX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. O Bitcoin aqui está brigando aqui nessa região. Tem a região do fundo parcial do dia anterior, que é essa região. Quando ele chega dentro dessa região desses candles, ele já começa a mostrar dificuldade. Pode ser que ele ainda venha, mas tem uma certa dificuldade aqui. Se ele formar um candle de engolfo, aí ele volta a vir para a área de cima. E aí formaria aqui um pivô, né? Formaria um pivô de alta. Que seria mais ou menos isso aqui. Mas ele ainda tem possibilidade de vir no fundo. A 60 minutos está mostrando que ele está perdendo o fundo. E aí pode ser um alvo até longo para o Bitcoin. Seria um alvo no 562.065. Seria um alvo aqui. Se ele perde esse fundo aqui. No dólar, ele não está indo para cima. Está parado aqui nesse topo. Vamos aguardar. Que ele tem alvo para cima. O Bitcoin tá vindo para baixo. Eu vou tentar o Bitcoin. Mas eu vou aguardar primeiro o dólar tomar uma providência. Aqui o Bitcoin parou aqui com esse candle aqui, ó. Harami. Então aqui nos 9 minutos. Se ele toma esse topo aqui desse pavio, ele abre espaço para vir para cima. O que não pode acontecer é ele perder esse fundo. E se ele perde esse fundo, ele é a mesma coisa que perder esse aqui, ele vem, abre espaço para baixo. Aqui no tempo gráfico de 9 minutos, faltam 6 minutos e 50 segundos. Aqui nos 6 minutos a mesma coisa, ele não pode perder esse fundo. Se ele tomar esse topo aqui, é alvo para cima. Então aqui eu vou me preparar para o Bitcoin, porque se ele perder fundo eu vou vender, né? Não tem outra opção a não ser vender. Agora se ele virar para cima, esse movimento de engolfo de candle no movimento é sempre normal para o Bitcoin. Ele se estende muito na retração.
a venda tá aqui, ó, na perda desse pavio do candle verde. 584.665. Tá à venda. E o dólar tá aqui acumulando, tentando dar um espirro para cima. Novamente, se eu vender aqui, eu vou estender minha ordem para 5.000 pontos. Deu 4.000 pontos e pouco, 4.200. Eu tinha a opção de zerar, mas eu estava fortemente crendo que ele chegaria no alvo. Na verdade, se ele perder o fundo, ele está chegando no alvo, né? É porque eu encurtei o stop para pelo menos pegar alguma coisa que estava me dando. Ficou 297 por conta das taxas que eu coloco. Que no momento que ele perder fundo, eu vou pôr os 3 minutos aqui. Que no momento que ele perder fundo, eu vou querer vender. Ainda não perdeu. Ele ainda não perdeu o fundo. Chegou no fundo, mas não perdeu. E aqui eu vou estender para 5.000 pontos. Bati a ordem nos 3 minutos. Que o preço já mexeu pro stop loss. Pro stop loss, pro stop gain. Porque ele já andou 200 pontos, né? 2.000 pontos a favor. Na verdade, não 2.000 pontos a favor, é porque no cálculo aqui dá algo próximo disso. Que eu usei uma ordem oco do índice, então ele mexe antes. Então, acabou que ele não foi, virou para baixo. A venda aqui, vou botar 5.000 pontos de novo.
O stop já mexeu, agora eu vou fazer diferente, eu vou mexer o stop junto aqui. Ele tá testando o fundo. Agora foi no fundo. Vamos ver se ele dá outra esticada pro fundo. Não foi. Então não adianta, ele não tá indo. Olhar para um tempo gráfico maior. Tem uma resistência para ele tomar o fundo. Esperar ele chegar aqui um pouco para cima para ver se eu vendo de novo. O dólar tá lá paradão. Ele chegou no fundo aqui, ó, do dia anterior e tá segurando. Então é por isso que vou esperar ele chegar mais ou menos aqui para ver se eu consigo vender. Vou olhar aqui os 60 minutos do Bitcoin. Faltam 2 minutos para o Bitcoin dos 60 minutos fechar. Justamente esses últimos 2 minutos aqui, ó. E aqui ele vai me sinalizar se ele vai perder mesmo o fundo ou não. Canal Full LNX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. 1 hora e 13 minutos de vídeo, já já vou encerrar. Faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe seu joinha. Que uma coisa, eu posso vender e ele nos 60 minutos começar a ir para cima. E eu posso vender também, logo que abrir o plano de 60 minutos, ele começar a ir para baixo. Então, é uma escolha difícil de se fazer. Mas o ideal, se eu fosse vender, se eu quiser vender, é que eu venda nesse trecho aqui, ó, entre aqui e aqui. Que eu acho que eu vou optar por venda. Vou aguardar um pouco, vou ver se o candle fecha. 1 minuto ainda para fechar o candle. Se ele virar para baixo, eu vou tender a vender. É sempre um movimento mais difícil. Ele está num ponto de resistência, de suporte do preço, na verdade, que é o fundo do dia anterior. E a perda desse fundo abre espaço para ele andar mais. 25 segundos para o candle fechar. Então não fechou um candle legal, fechou um candle spinning top. Aqui eu vou ter que aguardar. Vou botar um alarme aqui, ó. Na perda desse pavio, desse candle. Deixar um alarme, porque caso ele venha perder, como eu vou estar olhando outras opções, ele me avisa. Que o dólar ficou montado aqui no topo. Ela fez um doji, quer dizer, indefinido. Quase gerou stop. Se o stop tivesse no meio desse candle aqui verde, teria gerado stop. Então o stop foi adequado aqui, ficou no fundo do candle, então ele não chegou totalmente no fundo.
Isso indica também que pode ser que o preço ande mesmo para cima, que ele veio, chegou a vir para baixo e desfez o candle todo para baixo. Então, existe possibilidade do preço andar, pegar meus 10 pontos. O índice consolidado, tem uma inclinação para o índice aqui, nesta linha aqui, ó, mas ele está consolidado, que indica o que? Que caso ele venha para baixo, provavelmente ele vai perder fundo, pela acumulação que ele está aqui. Então, provavelmente ele vai perder esse fundo aqui, se ele vier para baixo. Tá se segurando aqui nesse fundo parcial. Já tentou ir pro topo e não conseguiu, formou um triângulo aqui. Então, se ele perder esse fundo, provavelmente ele vai se arrebentar para baixo. Enquanto o dólar, muito provável, vai para cima, fazendo o movimento contrário do índice, que já está dando 3,5 pontos o dólar. Essa ordem oco, quando dá 8 pontos a favor, ele vem um ponto para frente, break even, um ponto a favor. Então o índice está tentando vir para baixo. O Bitcoin provavelmente vai começar a andar para cima, por conta do dólar, fez fundo duplo. Então, fundo do dia aqui, ele faz esse fundo aqui, fundo duplo alinhado, se impulsiona o preço lá para o topo. Aqui, se ele tomar essa região aqui, passa a ser uma compra, um alvo lá no topo, 593.630. Esperar a formação do preço, porque tem que esperar ele romper essa região, que é meio que um quadrante aqui, ó. Então ele tem que quebrar essa região, que caso ele não quebre, ele abre espaço para baixo, porque se ele virar, se ele for para cima, ele quebra aqui. O dólar tá dando 6,5 pontos, 8 pontos, já foi 8 pontos, agora tá 9 pontos. Peguei 10 pontos no dólar. Aqui agora é aguardar um pouco ou mudar o tempo gráfico para pegar a nova entrada de 10 pontos no dólar. Eu vou ficando por aqui. Esse é o canal Full NNX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Vou pegar aqui o relatório de performance do dia de hoje. Então aqui foram 5 operações 100% positivas, que foram 3 operações no Bitcoin. Lembrando que o preço andou a favor no Bitcoin e o preço de stop veio para frente. Então por isso aqui foi com mínimo aqui, um com 10 e outro com 8. Aqui o preço andou 5.000 pontos, né? A favor, eu peguei 3.000 pontos, 120. Eu pensei que tinha dado 4.000 pontos, mas andou 5.000 pontos. Ficou pouquinho, era 5.180 que tava para pegar, ele pegou 5.000. Aqui o índice andou 205 pontos, que foi a favor, 41
reais, e aqui o dólar andou 10 pontos, que foi a favor da programação de 10 pontos. R$ 422,74, R$ 48,26 de custos que eu simulo aqui, um pouco acima do valor normal. 100% vencedor, tá aqui. Aqui eu vou tender a fazer mais uma operação no dólar, mas não agora. Ele deixa esse pavio, então ele pode ser que ele venha para fazer teste aqui embaixo para depois voltar. Caso ele tome esse topo firme, aí eu posso até pensar em entrar aqui nos 3 minutos. Nos 6 minutos ele está aqui ensaiando a tomada desse topo. Tomada desse topo abre espaço para compra. 9 minutos a mesma coisa, tomada do topo, porque aqui ó, essa região é de topo. Ele acabou de romper, então que aqui normal que aconteça, ele volta para teste e depois ele consegue sair para. Então aqui eu vou ter que esperar para não entrar de forma precipitada, principalmente aqui é o candle de 15 minutos, fechar esse candle de 15 minutos para ver como é que ele vai fechar, para aí sim tomar a decisão de entrada, para fazer uma entrada mais segura. Para quem quer fazer o scalp, na hora assim que ele passar daqui, entra, pega 2, 3, 4 pontos e sai. O índice está rompendo aqui, esse fechamento desse candle assim é uma venda. Aqui eu poderia ter feito a venda já num tempo gráfico menor. 9 minutos ainda não deu a venda, tá? Tem que perder esse fundo aqui, ó. 9 minutos tem que perder esse fundo. Nos 15 minutos é esse fundo que ele tá fazendo teste agora, que é essa linha aqui, ó. É aqui que ele tem que perder. Então ele tem que fechar o candle abaixo dessa linha. Nos 9 minutos é justamente esse preço aqui. Nos 3 minutos é esse ponto aqui, ó. 6 minutos, mesmo todos no mesmo ponto. Eu tenho médias móveis, tenho um VWAP, tenho 3 médias móveis aqui exponenciais, 9 minutos, 9 períodos, 21 períodos e 34 períodos exponenciais. Tenho uma VWAP semanal e tenho um pre-quote, um ajuste do preço. Porém, está oculto aqui, eu deixei apagado aqui nos indicadores aqui, ó, exibir indicadores eu apaguei, que às vezes fica muita informação na tela e atrapalha a minha leitura. Então, de vez em quando eu deixo apagado e opero sem eles, opero só o movimento do preço. Quando eu tenho alguma dificuldade, de dúvida se o preço está consolidado ou não, eu ligo, boto visíveis indicadores e observo. Então, o preço aqui nos 3 minutos do dólar fechou o candle sólido, mas não tomou o topo. Aqui eu vou tender a botar de novo uma ordem de 10 pontos. Eu estou olhando para esse ponto aqui, ó, esse pavio. A tomada desse pavio para cima é uma compra. Então, o fechamento desse candle acima dessa relação aqui de topo, fechamento sólido é uma compra. Tá faltando 1 minuto e meio. O stop aqui em 14 pontos vai ficar mais ou menos aqui assim, né? O stop ficaria mais ou menos aqui. Bitcoin tomou esse topo, agora aqui o Bitcoin tem compra. Ele
Ele já veio para baixo para testar o rompimento que ele fez. Então aqui a relação de topo é esta aqui, ó. Ele já tomou, já testou com esse candle verde, tá vindo testar de novo. A virada para cima aqui é uma compra agora, com alvo aqui nessa região. Então é um alvo de 4.200 pontos, 4.300 pontos. Esse é o canal Full NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Vou encerrar o vídeo por agora. Hoje, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, 11 horas e 11 minutos. Fui.